Você vai passar pelo vale, porque Jesus falou, vai acontecer, mas lembre da promessa, porque é a promessa que vai fazer você continuar. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? É maior do que qualquer outra coisa. Deus não vai te abençoar no lugar que você está confortável, mas em um lugar que você é obediente à voz dele. Muito prazer, meu nome é Matheus Canguçu. Eu sou Beatriz Canguçu e o nosso intuito é te empoderar, se tornar um líder curado, correto, corajoso e convicto e assim viver o seu propósito com paz, progressão e prosperidade. Hoje nós vamos falar sobre saia do seu lugar. Saia do lugar que está te aprisionando, saia do lugar que está prendendo a missão, o propósito e aquilo que tem de mais precioso que o Senhor tem para nós. Vivermos o propósito que Ele tem para a vida de cada um dos seus filhos. E hoje nós vamos falar de quem, Matheus? A vida de Abraão, conhecido no início como Abrão e depois se tornou com a aliança que foi feita com Deus, chamado de Abraão. Nós vamos basear isso em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 4. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 4, nós vamos ler aquilo que está dizendo o texto. Eu estou lendo a versão NVI, então acompanhe aí na tela ou pela sua Bíblia de papel que você possa acompanhar junto aqui conosco. Diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Verso 2, farei com você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma grande bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4, partiu Abraão como lhe ordena o Senhor. Só resumindo aqui um pouco sobre a vida de Abraão. Abraão era um homem que estava numa terra chamada Ur dos Caldeus, que era uma terra que de forma assim geográfica, era uma terra aparentemente que tinha muitos ídolos, aonde o seu pai ele já seguia vários ídolos, inclusive um detalhe importante desse texto anteriormente, o pai de Abraão, ele foi chamado por Deus para poder segui-lo, porém ele recusou. E aí depois Deus vem e chama o seu filho, que nós estamos aqui abordando sobre esse homem chamado Abraão. E ele viveu numa realidade idólatra, ele viveu diante de uma realidade que a terra, ela proporcionava para ele realidades boas em si, né, trazendo para os dias de hoje, era uma terra que dava condições a ele de ter uma vida boa e estável. Então aqui Abraão, ele estava num lugar confortável, ele estava num lugar aparentemente bom. Aparentemente, talvez nos dias de hoje, seria um lugar que as pessoas falariam assim, isso daqui é de Deus, isso daqui é de Deus para minha vida, isso aqui é muito bom. Porém, Deus fez um convite para ele, Abraão, sai da sua terra. Interessante que ele não falou para onde que seria, ele só falou, sai da sua terra, não é mesmo? E é incrível aqui ver esse lugar que o primeiro encontro de Abraão com Deus é sair de uma condição que ele tinha controle, era uma condição que ele estava a par, que ele estava talvez até mesmo confortável na sua parentela, na sua terra, com seus costumes, com seus povos. E o primeiro encontro de Deus com a vida de Abraão é movendo ele de uma condição para uma nova condição. Essa condição ele teria que ter rendição, ele teria que ter confiança e dependência. Só para ele obedecer e sair, né? Ele sem saber a rota, sem saber o lugar, apenas sai, Abraão, sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aqui nesse lugar ele teve, né, essa transição geográfica, cultural, da identidade dele, da parte da essência dele. E quantas das vezes é assim comigo e com você? Abraão é conhecido na palavra e também por nós, né, quando falamos como o homem da promessa, o pai da promessa, através da vida dele e daquilo que o Senhor derramou, esse primeiro encontro com o Senhor trouxe uma realidade de conhecido como o pai da fé, o pai da promessa que esperou Isaac, a família, e através da vida dele, essa promessa tão abençoada, através da sua vida e da sua descendência, eu abençoarei todos os povos da terra. Gente, o convite era incrível, o convite é maravilhoso, mas a realidade era bem diferente no sentido da gestão, né, do desenvolvimento. E quantas das vezes é assim com a minha e com a sua vida? O Senhor tem um plano, um sonho, promessas para nós, a Bíblia, a palavra dele, o próprio Deus está cheio de promessas para nós, tem tudo que a gente precisa e muito mais, mas no momento que nós temos um encontro com Deus,
constantemente e possivelmente, se você já teve esse encontro, se você ainda está para ter esse encontro, nosso encorajamento tem esse encontro com o Senhor. Esse lugar do encontro do Senhor é sempre nos tirar da condição que nós estamos passando e nos levar para a condição do qual Ele tem para nós, para a promessa dEle, que vai requerer rendição, vai requerer também uma dependência da palavra dEle e vai requerer um confiar a cada etapa do processo. Então nós temos aqui algumas vertentes que nós precisamos ter de forma muito clara. Isso que a Beatriz trouxe desse encontro real com Cristo é o que vai fazer, primeiramente, dar o segundo passo posteriormente após esse primeiro, que é eu recebo Jesus e depois eu tenho condições de poder seguir a Jesus, né? Ninguém consegue seguir a Jesus se antes primeiro não tiver tido um encontro com ele. Então que Abraão, ele já foi chamado por Deus, olha, sai da sua terra, ou seja, já tinha um lugar ali, pelo menos ali de um relacionamento ali, ainda que seja superficial, já conhecia. Então o Senhor, ele está chamando você para que você também saia da sua zona de conforto. Assim como a Beatriz trouxe, nós estamos falando aqui da cultura que ele teve que abrir mão, ele teve que abrir mão da geografia que ele estava acostumado, da casa do seu pai, que era o lugar ali de chamego, o lugar ali importante, o lugar ali que muitas das vezes a gente quer ficar nele. Só que o crescimento, o lugar de avanço, de progresso na nossa vida, assim como a gente tem enfaticamente falado aqui no nosso canal dos Canguçus, é que você precisa sair da sua zona de conforto. Você nunca vai ter um lugar de crescimento, de avanço, de progresso, se você não sair do seu conforto. E o conforto, ele mata chamado, ele mata promessa, ou deixa aquilo ali muito limitado. E o Senhor tem um lugar abundante para a sua vida. E conforto, talvez você fale, mas eu não vivo uma vida confortável, ao contrário, a minha vida é cheia de tanta labuta, tantas questões, ou então cheia de tantos desafios. Conforto é a realidade da nossa condição, onde que muitas das vezes nós temos o controle. Conforto é aquela condição que nós nos apegamos e ali ficamos na estagnação. Conforto talvez não pode ser algo que é confortável no desenvolvimento do seu dia a dia, mas se tornou o seu lugar seguro onde você tem o comando e a direção. Muitas das vezes nas nossas vidas é isso que o Senhor vai nos chamar constantemente para viver e principalmente na nossa liderança. Olha, você chegou a esse lugar, você está fazendo isso, agora tem algo que eu vou te direcionar. E esse lugar da transição, esse lugar de seguir a voz do Senhor, primeira coisa vai requerer de nós muita submissão. Submissão à palavra dele, submissão a escolher aquilo que é não conhecido, desconhecido, aquilo que vai ser um lugar de dependência constante a minha, a sua vida. Né? A liderança que Cristo nos dá e está enxertada no nosso DNA, vem do lugar de primeiramente conhecer o Criador, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que tem a direção clara. Então, muitas das vezes, esse conforto talvez não pode ser a sua realidade, você não se vê sua vida confortável, mas você já está confortável a você ser aquele que dá o tom da direção da sua vida. E aqui Abraão está nessa condição, para ele receber o lugar da bênção, da promessa, de tudo aquilo que Deus dá para ele, ele teve que escolher se obedecer, submeter e também ter a liderança ativa de partir para o próximo e seguir aquele comando da voz do Senhor. Então, para nós conseguirmos cooperar de forma ainda mais intencional e didática aqui para você, vamos através de alguns aspectos ou pontos para que você possa absorver esse ensinamento de forma ainda mais preciosa, baseando na vida de Abraão. O primeiro aspecto que eu quero trabalhar aqui com vocês, junto com a Beatriz, é sair é um teste de quem governa a sua vida. Né? Deus aqui ele não está negociando o chamado de Abraão, ele está chamando ele à obediência, né? Não um lugar só de ficar inspirado, um lugar que, não, eu estou gostando, não. Gente, muitas das vezes o que o Senhor vai nos chamar e vai nos requerer a fazer, primeiro, vai ser desconfortável, vai ser muito desconfortável, vai requerer de você uma dependência que gera intimidade, uma dependência que deve levar você a buscar a fonte sempre, todos os dias, porque a intimidade é o que vai dar revelação, o que dá revelação é o que vai dar visão, o que dá visão eu vou conseguir ter clareza, o que eu tenho clareza eu consigo executar. Tá vendo como que uma coisa ela vai linkando na outra? Então aqui para Abraão, ele se sair, esse teste, né, de quem governa a sua vida, o que está governando a sua vida, o que está aprisionando a sua vida, porque aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós aqui nessa terra é lindo, é precioso, só que a gente precisa se movimentar. Então você tem que ver o que está governando. Exemplo, nós tínhamos coisas preciosas na nossa vida, individualmente, enquanto a gente era solteiro, e depois, quando nós nos tornamos uma só carne casados, a gente coletivamente, a gente também tinha coisas que eram confortáveis para nós. Só que para vivermos o que nós estamos vivendo hoje,
com muita entrega, muito sacrifício, não melhor do que você, só vivendo o chamado do Senhor para a nossa vida, a gente precisou sacrificar algumas coisas. Nós precisamos abrir mão de alguns confortos nossos para vivermos aquilo que nós estamos vivendo hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Nós dois, ela é formada como nutricionista, ela é uma nutricionista, mas ela não exerce, pelo menos nessa estação, a função de nutricionista. Mas para ela fazer o que ela está fazendo hoje, gerindo o que ela está gerindo, liderando o que ela está liderando, ela precisou abrir mão. Você acha que foi fácil para ela? Não foi fácil, porque ela dedicou durante muitos anos e muitas vezes ainda até busca estudar aqui e ali, porque ela se dedicou a isso e o Senhor tinha entregado para ela para uma estação. Se o Senhor mudar amanhã, amém. Mas ela está sendo fiel àquilo que o Senhor entregou para ela. Da mesma forma foi para mim. Eu era atleta de futebol e o Senhor me exigiu a carreira de futebol para aquilo que eu estou vivendo hoje. Então, assim, dentro disso, eu estou dando um exemplo de tantos outros que nós temos. Talvez é uma coisa menor, talvez uma coisa mais expressiva. Mas só quero mostrar para vocês que existe um lugar de sacrifício, existe um lugar de sair do desconforto para que a gente consiga viver o que o Senhor tem para nós. Se eu te falasse para você, Mateus, está sendo maravilhoso, está sendo lindo, está sendo sim, mas tem sacrifício, tem suor, tem lágrimas. Às vezes a gente fica assim, será que vai dar certo? É normal, mas a gente sempre volta para a palavra que o Senhor nos entregou. Eu estou com vocês, eu vou com vocês, e assim foi com a vida de Abraão. Então é um lugar que a gente precisa repensar muito também, né? E esse lugar, né, como nós estamos trazendo, é você entender que é sair de uma condição para ir para uma outra condição. Então, sair da sua condição atual, e é esse o lugar da fé, a jornada de fé que nós temos em Cristo Jesus, e também é isso aqui que Deus está me ensinando para Abraão. Abraão, você vai ter que crer naquilo que eu estou falando com você. Então, qual que é a sua realidade de hoje? Qual que é o lugar, talvez, de acomodação, de dependência ou de identidade antiga? Talvez você não vai se mover num quesito geográfico, no quesito abandonar, talvez é uma carreira, mas talvez são amizades, talvez são pensamentos. Saia desse lugar que você só pensa sobre si, nessa magnitude, ou você só pensa para sua vida nesses quesitos, você só sonha isso para sua vida, para sua realidade, você só quer gerar isso. O Senhor sempre tem, né? A palavra nos ensina que os pensamentos dele são maiores, os caminhos dele são mais altos, e que nesse lugar é isso que ele deseja apresentar para nós. Nem olhos viu, nem ouvido ouviram aquilo que ele preparou para nós, e quanto mais ele tem para revelar. Algo também que é a palavra aqui, e aquilo que a gente pode trazer como aspecto para a gente aplicar. O lugar que Deus me manda sair nem sempre é físico. Então é importante, né, como eu estou falando, a gente discernir esse lugar dessa trajetória, ok? Qual que é a condição, Senhor, que eu estava antes? Qual que é a condição que eu desejo, eu preciso alcançar para que as promessas e as bênçãos do Senhor se cumpram? A vida do cristão, a nossa liderança é um lugar de jornada. E quando a gente fala de liderança, a gente sempre parte do princípio do qual nós carregamos esse DNA de liderar os sonhos, propósitos do Senhor para nós. No ide, governem, multipliquem, fecundem, lá em Gênesis 1, do 26 ao 28, na verdade o capítulo todo início, a formação, a Criador. O Senhor, né, se apresenta a nós não como eu sou bom, o Senhor apresenta, Deus cria. Por que Deus cria? Já estabelecendo para nós o contexto que Ele deseja nos inserir, deseja que nós possamos desenvolver, criando, desenvolvendo, avançando. O lugar onde você se sente seguro pode ser o lugar que você está enganado. Talvez é o lugar que você está acostumado, talvez é muitos anos ali naquela profissão, com aquelas amizades, ou a forma de pensar, ou a forma de fazer algo. E constantemente o Senhor está falando conosco, então está nos chamando para esse lugar. Olha, ouça minha voz. Vem ter um encontro comigo para mim te mostrar o próximo desejo que você alcance nas minhas promessas, na minha palavra, para ser uma bênção não só para a sua vida, mas para todos que estão ao seu redor, mas que sim vai requerer de você o movimentar em obediência e fé. Um lugar interessante para a gente poder discernir, se a gente entender que às vezes a gente tem confusão, se é sonho de Deus, é nosso sonho pessoal, eu não sei se é ou que não é, e a gente fica confuso e para. Uma boa forma de você poder fazer uma análise, o sonho, aquilo que você está desenvolvendo, os projetos, aquilo que está na sua mão hoje você tem feito. Deus precisa intervir nessa história? Deus precisa intervir em algum momento, em alguma instância, seja pequena ou seja grande, seja em um ponto, seja em vários pontos. Deus precisa ter alguma intervenção naquilo que você está fazendo? Porque se não tiver que intervir em nada, é um extremo daquilo que você governa totalmente. Então Deus não tem nem espaço para poder intervir. Então você tem que rever se isso aí realmente é o projeto de Deus ou é o seu projeto pessoal. Então aquilo que Abraão ele foi chamado a viver era um projeto totalmente alinhado com os céus, ou seja, totalmente dependente.
Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas eu vou me planejar para aquilo que está nas minhas mãos agora. Mas eu sei que eu tenho um norte. Eu estou indo para a direita, eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para o norte, para o sul, para o leste. Você precisa ter esse discernimento que é básico. Deus não tem como intervir em alguma questão. Você tem que ver, isso é de Deus? Isso não é de Deus? Porque as pessoas elas começam a querer usar com que os seus sonhos pessoais encaixa Deus nos meus sonhos, pede para Deus intervir quando dá problema e fala, isso aqui é projeto de Deus. Eu tive paz nisso, mas será mesmo que isso é projeto de Deus? Deus muitas das vezes vai revelar a terra enquanto você está andando. Ou seja, para ter essa definição também, né? Ah, como que eu distingo? Isso é do Senhor para minha vida? Isso vem mesmo de mim? Há um lugar de dependência. Há um lugar que você precisa ouvir a voz dele para ele te dar as etapas, para ele te mostrar o caminho, até mesmo fazer alguns ajustes, né? Na nossa cabeça, quando a gente tem um controle, a gente já tem um plano ali totalmente decifrado e normalmente vai convir muito para aquilo que é o nosso bem próprio, para aquilo que é o nosso querer. A gente não vai ter percursos, vai ser tudo facilitado, eu faço A, B e C, esse vai ser o resultado. Muitas das vezes com o Senhor não. O Senhor quer nos formar na jornada, o Senhor quer gerar o nosso caráter, quer gerar o nosso coração. E já entra até no terceiro aspecto mesmo. Então mais do que apenas cumprir os nossos sonhos e planos, que se ele é o Deus bom, ele pode cumprir, mas ele quer nos elevar a cumprir algo que vem do coração dele, que nos abençoa, mas abençoa aquilo que está ao nosso redor. O plano de Deus é melhor. Não vai no seu plano não, que dá errado. Vai pro plano de Deus que é melhor. Sempre. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, clareza vem. Quantas das vezes nós andamos em círculos e não avançamos por propósito, para a promessa que o Senhor tem para nós, porque nós não queremos obedecer, porque, como assim, Senhor, eu vou sair, mas para onde? Qual dia? Qual horário? E se não der certo? O que vai acontecer lá? E como que eu vou resolver os problemas que acontecer lá? Claro que a palavra também nos ensina esse lugar de planejamento, esse lugar de estratégia. E nós encorajamos você a ter isso na sua vida. O Senhor nos dá o temor dele, nos gera essa sabedoria para desenvolver os nossos planos, né? Calculando os custos daquilo que precisamos. Mas há um lugar também que quando nós de fato temos encontro com Deus e recebemos a voz dele e ouvimos a voz dele e obedecemos para já uma ação prática, é um lugar de submeter, é um lugar de estar disponível para falar, Deus, você não mostrou o plano todo, mas você é Deus. E cada processo que nós passamos na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, ele vai revelando ao nosso coração, à nossa vida, aquilo que precisamos fazer em cada passo. Né? A própria oração mais famosa do mundo inteiro, ele fala, o pão de cada dia dá-nos hoje. A gente está preocupado com o pão do amanhã. E o povo de Israel já teve esse problema, né? Tanto é que eles tinham esse problema que eles guardavam o pão, só que guardar o pão no deserto deu problema, porque ali vai ficar fedendo, deu bicho, né? Então, essas preocupações, essa forma de pensar, está atrelada ao nosso projeto que o Senhor tem para a nossa vida. O que ele está falando com você? Então, vá de acordo com aquilo que ele está te dando. Ele não vai entregar o projeto todo, sabe por quê? Principalmente se você for brasileiro, você vai querer dar um jeitinho, você vai querer mudar, você vai querer pegar atalho. E Deus quer que nós perseveremos nele. E essa palavra perseverança, ela só aparece no Novo Testamento. Por quê? É buscar, é continuar, é voltar a orar mais, é confiar. Então, ele revela no caminho com um propósito. Ou seja, dá o primeiro passo, depois dá o outro passo. Não pula, não evite algumas coisas. Se Deus te colocou em alguns locais, alguns desertos, passe por esses desertos, vai te fortalecer, você vai sair daquele lugar mais forte, vai te preparar para aquilo que ele tem para você. Então você precisa dar um passo de cada vez. É um passo de cada vez. O problema é que as pessoas estão tão aceleradas hoje que elas estão pulando etapas, elas estão querendo pegar atalhos, elas estão evitando dores. Não, passe por cada momento, seja fiel a cada momento, valorize cada estação, se alegre com cada estação. Eu percebo, me incluo nisso, a minha família, diante da sociedade que nós enfrentamos, eu vejo que as pessoas elas não estão desfrutando o processo. Exemplo, você tem um propósito lindo que Deus já falou, você vai ser isso. Ok, eu sei o que eu vou ser, eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que me preparar aqui e muitas coisas vão se desenvolver. Só que parece que o trajeto, as pessoas não se alegram, as pessoas elas não se regozijam mais com esse processo. Então eu quero te lembrar, se alegre mais no processo, se alegre mais naquilo que você tem vivido, coloca um sorriso no rosto. Às vezes a gente vai ter um dia difícil, mas você vai precisar escolher colocar um sorriso no rosto para aquilo que você está vivendo, porque o propósito que o Senhor entregou, ele é árduo mesmo. Então vai ter momentos que ele vai querer, assim, não Deus, né? Mas Satanás, ele vai querer desfazer aquilo que Deus te entregou. Então a gente precisa também ter uma sabedoria de sabermos avançar diante desse caminho que nós estamos trilhando.
Nesse quesito que o Mateus está falando, a promessa de Deus para Abraão, gente, é gloriosa. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Isso aqui é incrível, poderoso, é um lugar que também o Senhor tem para mim e para si. Com certeza, né, como já falamos, planos melhores, sonhos maiores. Mas claro que o primeiro passo de Abraão era ir contra aquilo que tudo era óbvio ou lógico. Ele estava contra a maré. Exatamente, eu estava tentando usar outro termo sem ser isso, mas ele estava contra a maré. Imagina se Abraão tivesse dado as condições que muitas das vezes nós damos para Deus hoje em dia. Deus, eu vou, mas se você me mostrar o plano todo. Se você me der isso. Se você me falar que eu vou ter essa proteção. Gente, Deus só falou para ele ir. Ele falou para ir na jornada. E quantas das vezes nós somos assim, Deus fala, esse é o lugar da sua cura. Faça isso e você vai ser curado. Tá, eu vou, mas quando meu amigo for comigo, quando minha mãe for comigo, ou então, quando isso acontecer na minha casa, quando isso acontecer nos meus filhos, Deus falou, sai do seu trabalho, mova-se para um outro lugar, é uma nova estação, ou comece algo seu. Abre aspas, existem curas que você recebe só depois que você sai de certos ambientes. E existe uma cura muito específica que Jesus estabeleceu, que ele precisou tirar o cego de um vilarejo para ele estabelecer a cura. Então isso é muito importante você estar ciente. Tem muita promessa, bênção do Senhor para nossa vida que nós não estamos recebendo porque nós até ouvimos a voz, até queremos cumprir, mas a gente coloca as nossas condicionais. Senhor, se o Senhor fizer isso, talvez você não fala isso na sua expressão, isso é muito perigoso, gente. Esse é o lugar da nossa motivação e também desse lugar de ação. Nós nos estagnamos, não nos movemos para a ação do Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, mais que grandioso, poderoso, porque a gente começa a colocar o se der errado, e se faltar, e se acabar. E algo lindo que o Mateus estava falando nessas condições também, Abraão tinha que ir sabendo, olha, tem uma promessa grande, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está falando comigo. Uau, eu só vou, não sei como vai ser, e ele teria que escolher permanecer, o que também a história dele nos mostra, né? Por isso que ele foi o pai da promessa, um pai de fé, que a palavra nos traz de uma forma tão encorajadora e reveladora, porque também ele teve que permanecer apesar do cis, quando estava triste, quando não estava dando certo, quando ele queria reclamar, até a promessa se cumprir de uma forma total e passaram ali alguns anos, em várias situações, Deus estava forjando ele para carregar aquele lugar, aquela realidade da promessa. A promessa de Deus é maior do que o desconforto do processo. Isso é algo tão lindo que a gente já pode pegar aqui desses versículos e nós precisamos carregar conosco toda vez que nós temos um encontro do Senhor para nos tirar de uma condição para a próxima. Então a gente precisa, dentro daquilo que a Beatriz trouxe, é sair e cortar com as fontes antigas para sustentar com um futuro novo. Você precisa deixar esse velho, você precisa andar. Todos esses sis, e se, todas essas dúvidas que você está tendo, eu tenho, a Beatriz tem, todo cristão tem e Abraão teve. Pode ter certeza que ele teve, talvez até mais do que nós, porque naquela época os recursos que nós temos hoje, ele não tinha nada, né? Ele não tinha um GPS. Gente, eu fico pensando, eu acho que a gente não entende realmente essa história aqui, porque ele é a base para nós entendermos o ensinamento, para a gente não ficar nas crises que talvez nós enfrentamos que não deveríamos. É a base para entender fé também, Não tem a ver, às vezes, nem com o inimigo, gente. Às vezes somos nós mesmos colocando uma coisa na nossa cabeça. Eu acho que não vai dar certo, não. Você nem tentou. Você nem saiu. Você nem obedeceu. Então nós precisamos ter um lugar de obedecer. Gente, eu falo com todas as ovelhas aqui da nossa igreja. Gente, a chave para o evangelho, a chave para uma vida frutífera é obedecer. O ABCD do cristão é obedecer. Se você obedecer o comando. Mas Mateus, gente, ele falou uma coisa, faça isso. Porque o próximo comando vai vir até você quando você obedecer esse primeiro. É um passo de cada vez, é um processo. Então a gente precisa ter isso conosco. O quinto aspecto para nós termos aqui, nós já falamos muita coisa aqui, hein? Já falamos. A promessa de Deus é maior do que o desconforto do processo. É aquilo que a Beatriz acabou de falar aqui conosco. Então, qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? É maior do que qualquer outra coisa. É maior do que qualquer coisa que você venha enfrentar. Então lembre-se disso. Você vai passar pelo vale, porque Jesus falou, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temas. Não temas. Então vai acontecer, não é se,
vai acontecer, mas lembre da promessa, porque a promessa é que vai fazer você continuar. É a palavra que você tem. Uma outra, eu gosto de dar exemplo para poder solidificar vocês e mostrar que é possível. Não porque eu sou melhor, nós não somos melhores do que vocês em momento algum, mas nós já vivemos algumas coisas e estamos aqui para poder aprender e trazer mais coisas. Nós viemos a Portugal, nós já tivemos a oportunidade de morar no Rio de Janeiro e tudo que o Senhor trouxe ao nosso coração, nós não queríamos. Sendo bem sincero, nós não queríamos. Mas o Senhor deu palavra dele, o Senhor deu uma direção e nós nos submetemos a essa palavra. Temos desfrutado de tantas coisas maravilhosas, famílias, pessoas incríveis, conexões, tantas pessoas, tantas famílias maravilhosas que Deus colocou na nossa caminhada porque a gente disse, sim, Senhor, nós iremos. Mas erramos também, falhamos também, não queremos trazer aqui um lugar perfeito. E estamos sempre buscando arrepender, voltar, que é também importante trazermos isso também. E continuar. Mas tudo veio do lugar, tudo que nós temos colhido, desfrutado e até mesmo vivido. E é tão incrível que quando a gente sai do nosso lugar, debaixo da direção e a palavra do Senhor, o Senhor sempre nos mostra um lugar novo, melhor e maior, assim como foi a bênção sobre a vida de Abraão. Abraão aqui e para a família dele, sobre a casa dele. E assim também é para mim e para si. Nós precisamos nos voltar novamente a nos movermos, não sobre a nossa emoção, não apenas sobre as nossas intenções, não apenas sobre os nossos desespero, dor ou vontade, mas nos movermos debaixo da direção da palavra do Senhor, quando de fato ouvimos a palavra dele e a palavra dele que é real, que é poderosa e normalmente ela vai nos tirar desse lugar de conforto nosso, de comando, de controle e vai nos mover para a nova realidade dele, sempre gerando progressão. 3 aspectos dentro desses 5 pontos que nós já falamos aqui para poder fixar ainda mais aquilo que nós abordamos. Movimento não é pressa, é obediência. Segundo, transição não é perda, é uma preparação para aquilo que você vai viver. Terceiro, desconforto não é sinal de erro, muitas das vezes é sinal de crescimento. Uau, gente! Então pega esse conteúdo, compartilha com aqueles que também precisam ouvir essa palavra de encorajamento. E talvez a pessoa precise não mais de uma ideia nova, não mais talvez de finanças, de recursos, não. Precisa sair do seu lugar, talvez as pessoas, ambiente, realidade e avançar na direção que o Senhor tem para si e para sua família. Comenta aqui, porque nós queremos saber o que Deus tem ministrado no seu coração, saber se tem sido relevante para você, até para a gente poder produzir mais conteúdos para que vá abençoar o seu coração. Curta o conteúdo, porque é importante para a plataforma ele entender que é relevante esse conteúdo e compartilhar com outras pessoas. E realmente, compartilha com todo mundo, porque realmente deve ter uma pessoa aí na sua lista de WhatsApp que precisa escutar essa palavra. Saia do seu lugar, saia daquilo que te aprisiona e vá viver as promessas do Senhor. See you soon!